Olá, muito bem-vindo a este vídeo. Marcelino Araújo aqui para mais uma leitura bíblica diária. Hoje dia 29/5/2017 e agora são 22 horas e 15 minutos. Hoje eu vou ler no Evangelho de Lucas, os capítulos 3, 4 e 5. Convido você a acompanhar comigo essa leitura bíblica. Vamos ler então a palavra de Deus. E no ano 15 do império de Tibério César, Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos a Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E, estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Simei, e Simei de José, e José de Judá, e Judá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Sealtiel, e Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de Er,
e é de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã, e Matã de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, e José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, e Meleá de Meneá, de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor, e Naor de Serug, Serug de Ragaú, e Ragaú de Feleque, e Feleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleliel, e Maleliel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome.
E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava numa aldeia, numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse,
Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço você que acompanhou. Deus abençoe. Volte sempre que puder. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus. E até a próxima leitura bíblica, querendo Deus. E tchau!